Olá! Hoje estamos aqui gravando o nosso segundo episódio com as meninas do Clube Delas Belvedere, o nosso podcast que tem o nome de Na Sala com Elas. Estamos aqui no canal do YouTube com o primeiro episódio já gravado e nos acompanhe nesse segundo. E eu sou Raquel Chaves, embaixadora do Clube Delas Belvedere, e juntamente com a Adriana Goulart, minha consultora, vamos hoje conduzir este podcast. E o tema de hoje é o poder da credibilidade. Como construir credibilidade e aumentar o seu poder no mercado. Agora eu vou apresentar para vocês as nossas participantes de hoje. Mirna Jorge. Olá, eu sou designer floral e transformo seus ambientes em ambientes harmoniosos e charmosos com os arranjos florais. Elaine Hades. Eu sou advogada, especialista em licitações e atualmente estou como vice-presidente da Comissão de Licitações da UAB Minas Gerais. Nossa querida Carla Goulart. Sou Carla Goulart, sou sócia proprietária da Carla Goulart Imóveis de Luxo e trabalho no mercado imobiliário há 14 anos. Hoje com foco maior na região do Vila da Serra, Vale do Sereno e Belvedere. Agora, Cíntia Salles. Eu sou Cíntia Salles, corretora de seguros, que trabalho com proteção, tranquilidade. Dani Lobato. Eu trabalho com terapias integrativas, principalmente as terapias de estímulo psicossensorial. Dri, a nossa consultora Clube Delas Belvedere. Eu sou marketing do Clube Delas Belvedere, estou atuando como consultora e faço mentorias e consultorias nessa área, auxiliando profissionais e empresas a construírem o seu planejamento de marketing. A minha empresa é a Kel Chaves Arte em Gastronomia e eu levo momentos memoráveis aos eventos de todos vocês através das mesas gastronômicas, dos coffee breaks e dos brunches. Vamos lá, Kel, porque esse assunto é delicioso. Todo mundo aqui começou em algum momento do zero. Sim. E precisou se posicionar. E é isso que a gente quer saber hoje. Como foi isso? Como foi para vocês, quando vocês começaram o que vocês fazem hoje, a dificuldade de adquirir confiança do outro? Olha, a minha história ela é um pouco diferente, porque não era o meu objetivo, mas foi uma paixão que me tomou. As coisas foram acontecendo de uma forma que quando eu percebi, eu já estava tendo indicações, eu já estava atuando, eu já estava atendendo. A princípio, eu fui me resgatar, porque eu estava no fundo do poço. E quando eu fiz esse resgate, algo interno aconteceu que se transportou para o externo. Então, primeiro eu tive que confiar em mim, porque eu não confiava em mim para nada. Então, quando eu resgatei a minha autoconfiança e entendi que as terapias que era o meu caminho, tudo mudou. E quando eu vi, essa primeira pessoa que eu ajudei, ela já estava me indicando. E então, ali já se formou. A coisa aconteceu de forma muito natural e espontânea, mas porque eu entreguei meu coração. Então o caminho é esse, é a gente abrir o nosso coração. É algo que você ama, que você deseja fazer, abre seu coração e deixa acontecer. Faz a sua parte e deixa acontecer. Mas tem mercados, principalmente mercados muitas vezes masculinos, que a gente precisa se posicionar para ser ouvido. E eu imagino que tanto na advocacia, quanto na área de corretora de imóveis e corretora de seguros, isso aconteça, né? Teve algum momento que vocês tiveram que falar assim, agora eu preciso posicionar de verdade. E às vezes até sair um pouquinho da nossa essência para ganhar confiança e credibilidade? E isso tem tudo a ver com você conhecer o seu negócio. Eu tenho que entender qual o problema do meu cliente. Qual o problema que ele tem? O que ele precisa de mim? Quer resolver algum problema dele. Então, para mim, atendimento, conhecimento, essa assertividade no que ele está buscando, que hoje a gente sabe que tempo é algo assim, é raro para todo mundo, foi uma coisa que eu me foquei. Por isso que hoje eu trabalho com aprendizados. Tudo que eu aprendi foi para atender o cliente com a maior excelência que eu posso fazer. A anamnese aí é interessante, né? Tipo uma anamnese de médica mesmo, né? Que imóvel você quer, onde você quer morar, o que você quer ter, né? Pra você já levar o cliente no lugar certo, né? Não, porque essa coisa de ficar buscando, mandando link, não existe mais. Hoje o cliente está ali, está lá no marketing, está na mídia, ele quer ser rápido, assertivo, as coisas são feitas até pela internet. Então a gente tem que entender o que ele está buscando e ser realmente ágil e assertivo. O ágil assertivo está ligado ao conhecimento. Quando você tem conhecimento do que você está fazendo e você faz isso, você vai. Isso traz uma confiabilidade. Por exemplo, minha carteira toda é montada esses 20 anos por indicação.
Eu nunca fiz uma ação de marketing, assim, de buscar. Hoje o mundo digital me desafiou e me tirou do lugar comum, que é um lugar comum, assim, minha zona de conforto, de uma carteira já estruturada. Então, esse momento que foi o desafiador. Então, eu saí desse ponto. E o mundo digital que me empurrou para isso. Mas a confiabilidade ela vem com conhecimento. Quando você é assertiva, você olha nos olhos e você fala. Quando a gente tem clareza do que a gente sabe, né? Acho que a Elaine pode trazer isso, né, Elaine? Sim, porque o que eu trabalho, a minha experiência toda, ela é adquirida em licitações, diferente de todas vocês, na área do serviço público, porque eu sou servidora pública, além de advogada. Então, toda essa minha expertise, todo esse meu conhecimento para poder atender um cliente vem de lá. Então, eu conheço os dois lados da história, né? Que licitações não é um processo simples. Licitação acontece entre empresas, e não são pequenas empresas, são grandes, de médio a grande porte, com órgãos públicos, e que envolve leis, e as leis, elas se renovam sempre e estão, né, sendo atualizadas, assim como a gente teve uma atualização recente, aí tanto os órgãos públicos quanto as empresas ficam perdidos nessa história aí por causa das atualizações. Então a gente tem que avaliar os dois lados. A gente tem que ver que, igual eu trabalho na área da saúde, se falta insumos na área da saúde, olha só que problema que é. É um problema gigantesco, porque pode faltar um fio cirúrgico para fazer uma cirurgia, por causa de um pregão que não foi bem feito ou uma ata de registro de preço que não foi válida. Tá tudo ligado, né? Assim, Sim. A gente fala que a borboleta bateu asa de um lado, o reflexo no mundo inteiro acontece, né? Acho que é o efeito borboleta, né? Mirna, teve algum momento que você precisou se posicionar de uma forma diferente para ser ouvida dentro desse novo negócio que você faz, de arranjos florais? Sim. Mesmo porque eu vim de um mundo corporativo, né? Então, também na área de saúde. E uma coisa completamente diferente da outra, né? Eu lidava o tempo inteiro com dor. E hoje eu lido com a alegria, né? Com a harmonia. Então, provar esse novo ramo para essas pessoas que já me conheciam em outro ramo foi uma batalha, né? Uma batalha. Mas uma batalha até leve, não foi pesada. Porque à medida que as pessoas foram conhecendo esse meu novo trabalho, eu fui conseguindo transmitir essa confiança. Fui tendo a credibilidade das pessoas através do que eu apresentava, né? Ouvindo e oferecendo aquilo que as pessoas buscavam. A gente fala que à medida que o tempo passa, a gente vai adquirindo mais autoridade. Sim. Autoridade não é aquilo que a gente acha que a gente mas é o que falam da gente. Sim. Então, nossa autoridade é construída pelo olhar do outro. Exatamente. O que você faz hoje, Cíntia, para construir a sua autoridade a partir do olhar do outro? Buscando esse olho no olho, diante do meu conhecimento, a minha disponibilidade de escutar o cliente, de entender o que ele precisa. O seguro é temido pelo custo, mas a importância dele tem que ser esclarecida nas entrelinhas mesmo, que é um contrato bilateral. O corretor de seguro tem uma responsabilidade tamanha de mostrar isso, tanto para quem está comprando e quem formatou o produto. Então, esse momento é um momento de conversar, de olhar com um diagnóstico que a gente tem pessoal, de entender o que você precisa, porque você é diferente, as pessoas são diferentes, e as necessidades também são diferentes. Carla, na sua área, teve algum momento que você duvidou se seria ou não reconhecida como autoridade no seu mercado? Sim, no início eu acho que é normal, né? Eu entrei para a área, assim, imobiliária do nada. Eu saí da Fiat, saí de 17 anos no cartório e fui para uma área completamente diferente. Mas eu sentia falta da venda, porque eu gosto de pessoas. Então, assim, encaixou muito. A gente fala que o mercado imobiliário é uma cachaça, e é verdade. É impressionante.
Então, assim, a gente realmente tem um pouquinho daquela, né, aquela coisa da autoconfiança que a gente tem que estar trabalhando muito, da gente tem que ter uma mentalidade forte, né? De estar sempre preparado, sempre estudando, gente. Sempre tem que ter um livro, sempre tem que treinar, sempre tem que fazer alguma coisa para você não ficar desatualizada. Porque o mundo é assim hoje. Trabalhar com marketing, ninguém fica hoje sem marketing. É impossível ficar sem marketing. E saber um pouco sobre gestão, saber várias coisas que vão só agregar para o seu negócio. Então, passei essa dificuldade, hoje estou completamente segura, sei do meu trabalho, sei do que eu desempenho, sei da minha carteira. Então, eu acho que a maioria das pessoas passam por esse processo, sim. Já teve algum cliente, Dani, que por receio não confiou no seu trabalho? Você já ouviu não? Já, sempre. E ele vai continuar existindo. Só que a gente tem que entender que o não, ele tem mais a ver com o cliente, às vezes com o momento dele, do que, na verdade, com o meu trabalho. E eu não posso deixar minha confiança se abalar pelo não. Não falou tudo, né? É verdade. Porque a gente escuta vários É. não, né? É. E isso faz assim com a gente, perde um pouquinho da Se motivação. a gente está com a autoestima baixa, a gente está Exato. fraca, Tudo colabora. tudo colabora para pro que negócio você andar. realmente acredite Não levar pro no que a gente pessoal, fala. né? Porque às vezes a pessoa te procura, se ela te procura é porque ela quer. Mas às vezes, por algum motivo, ela não pode. E não é nem questão financeira. Porque no meu caso, a pessoa que me busca, ela quer uma transformação. Mas às vezes ela não pode. Porque aquela transformação, às vezes, vai implicar num pedido de demissão, numa separação. As consequências que ela vai lidar. Ela não está disposta, às vezes, a encarar isso. Entender. Mas ainda olhando pra gente, os nãos que a gente recebe, quando a gente tá na internet, os não se amplificam. Multiplicam. Porque os não são, às vezes, o material que você fez, mas que não teve aquele resultado que você esperava. Ou uma investida que você faz num tráfego, por exemplo, um tráfego pago. Ou um também, né? retorno negativo também, né? Um hater. Ou um hater, né? Como alguém aqui já teve hater na rede social? Não. A gente é o nosso maior hater. Com certeza. Nosso maior crítico, né? Nós somos os críticos mor do nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente está prestes a lançar alguma coisa, assim, enveredar por um caminho novo e a gente não consegue. Por falta de confiança em nós mesmos, né? Nós nos boicotamos. Isso já aconteceu com você, Mina? Você já se boicotou alguma vez? Não me boicotei. Eu tenho uma confiança muito grande no trabalho que eu faço. Tenho uma confiança muito grande. Trabalho muito isso, então essa confiança eu tenho. E eu acho que é aí que a gente vai conquistando a confiança do outro. Eu acho que se a gente confia naquilo que faz, a gente consegue transmitir isso por outro. Né? Quando a gente adia alguma coisa, a gente se boicota, né? Ah, vou dormir mais um pouquinho. Vou conseguir acordar hoje na minha hora. Mas por outro motivo, aí me forçou a levantar. Tem que ter motivo, né? Mas tem que ter um motivo. Alguma coisa que você procrastinou e que te fala assim, isso aqui é um auto-boicote. Elaine, você já vivenciou isso? Sim, claro. São situações, né, que a gente vive e eu tenho, infelizmente, né, essa questão do comparar. Eu preciso colocar muito mais em prática aquela bela frase. É melhor o feito do que o perfeito. Então, essa frase, para mim, ela sempre vem quando eu estou muito perfeccionista. Que é uma frase que eu não gosto muito de usar como sendo uma característica minha. Porque exatamente para que ela não se grude, né? Grude em mim, Então, mas isso acontece sim. E às vezes de procrastinar alguma coisa, alguma atividade, em função de outras coisas, sim também. E isso, lógico, que acarreta várias outras coisas na nossa vida, né? A gente acaba perdendo no lado profissional. Tem consequência, né? Tem consequências. Mirna, você estava falando que você não se boicota. Mas você já me falou que tá com a dorzinha na coluna aí, que não tá funcionando. Então, já que nós somos do clube delas e uma Violeta cuida da outra para florescer o ano inteiro. Quem vai trocar com ela de lugar? Quem vai trocar com ela de lugar? A gente está aqui falando sobre a nossa autoafirmação.
nosso ganho de confiança em relação à nossa posição, às nossas novas carreiras. Todas aqui fizeram transições, não é isso? Sim. Não tem ninguém que está hoje há 20, 30 anos. Tem? Eu tenho 20 anos. Mas virada de carreira. Então todo mundo precisou se reinventar, não é verdade? Isso. Dani, me conta. No início você disse que você teve que se cuidar e quando você se cuidou, naturalmente você passou a cuidar do outro e isso começou a favorecer indicações. Mas chega uma hora que não basta. Para o negócio girar, a gente precisa crescer. E o que você já fez relacionado ao seu posicionamento, a forma como que as outras pessoas te enxergam para que haja esse crescimento profissional? Essa pergunta é difícil, hein? Foi difícil? Então deixa eu perguntar de novo. Onde você tá, pra onde você vai? Uma prática simples. Você falou que vai. Então, um dos passos foi entrar pro clube delas. Bom, mas eu queria voltar um pouquinho. Bom, volta. A Mira não se sabota nada, né? Sentou aqui do meu lado, não foi à toa. Porque eu me saboto muito. Por exemplo, quando eu entrei pro clube delas, nos primeiros 6 meses eu fui em 2 reuniões. Sempre aconteciam eventos externos, a Raquel ficava pé da vida, puxava minha orelha. Aconteciam sempre eventos externos que me atrapalhavam. Mas por quê? Aquilo era uma sabotagem interna que geravam coisas externas. Então eu abria mão daquilo que era importante para mim para atender uma outra demanda. E até que eu percebesse isso, demorou um pouco. E até que, depois de perceber, colocar limite, ainda demorou um pouco. Então, assim, é perceber aquilo que a gente está fazendo, que está atrasando o nosso lado, colocar limite e agir. A questão do sabotar é muito isso. A gente que se sabota, a gente tem essa mania, né, de não colocar limites nas nossas ações. As nossas ações sabotadoras. Por exemplo, dorme muito, dorme além da conta. Isso não é normal. Então, a gente precisa alinhar, ter um autocontrole para que a gente consiga não se sabotar. E tem uma coisa, a gente tem que entender do momento da ajuda. E isso traz a conexão. Foi o que eu fiz quando eu entrei pro clube delas. E aí, outro dia, eu recebi uma mensagem que foi da Aline, ela não está aqui. Mas foi a pessoa que a gente se conhece há mais de 20 anos. Então, foi ela que falou para mim, vai, só vai. E aí, essa conexão surgiu naturalmente com várias pessoas que já entraram, já saíram e a coisa continua. Esse pode ser um passo, então, para a gente poder melhorar nossa autoconfiança? Sim. Para a gente ganhar mais É credibilidade? conexão de verdade, de olhar no olho da outra. E a mulher tem esse poder. Tem essa coisa. De olhar para ela e falar, que mulher bonita. E falar com o coração. É verdade. Eu não sou menos nem mais porque ela é linda. A outra é uma harmonia, que toda mulher é linda. Sabe o que eu achei gostoso no nosso último encontro, assim? Eu tô há pouco tempo no clube delas, mas eu senti muita energia boa. Total. Todo mundo se entregou de verdade. Então, assim, esse só vai, mas vai com o coração aberto. Primeiro a gente vai, depois a gente mergulha. Eu falo que é uma outra família. Às vezes eu falo muito com a Raquel. Eu falo, gente, é uma outra família nossa. Porque, assim, independente do que tá ali, é uma energia tão boa que a gente vai lá realmente para encontrar. Exatamente. Né? Pra fazer não só para conexão. fazer o network, nada que é super importante, mas a gente gosta de se ver. Mas o network, ele acontece em consequência dessa conexão que a gente tem. Parece um encontro de irmãs, de amigas, família. Né, de É um família. encontro leve. A gente fica louca pra chegar o dia do encontro, né? E se um de vocês não vai, eu fico louca, no pé. Tem que ir. É de acolhimento. Não foi uma vez, quase morri. O clube delas, por exemplo, ele foi tão importante para mim em N fases da minha vida que eu não me permito deixar de ir. Né? E eu acho que eu não faltei nenhuma até hoje. Então, assim, eu acho que tem uma determinação para você não se sabotar. A gente faz escolhas, né? A gente escolhe estar presente, a gente escolheu mudar de ramo, a gente escolheu fazer o que a gente faz, escolheu empreender e desbravar frente a todos os desafios. E aí vale, então, os movimentos que são nossos, né? Exato. Então, a gente falou aqui de deixar de procrastinar, de estudar, de se conectar, né? De não se boicotar. Nossa, gente, abrindo um parênteses aqui, a autossabotagem no meu caso, eu saí de uma empresa, né? Eu saí, fui
Eu fiquei 1 ano como corretora, quando eu iniciei, depois foi 8 anos de gerência, e depois, uns 3 anos, eu fiquei autônoma. Você pensa em autônoma, quando você sai de um lugar e fala, não, preciso desse momento de autônoma. Eu não sabia o que eu fazia. E minha autossabotagem era a primeira todo dia. Não, eu vou acordar então 10 horas. Não, eu vou acordar. Não preciso de acordar essa hora, porque eu não tenho que estar em empresa trabalhar. Então, assim, foram 3, 4 meses de luta para eu conseguir me disciplinar, me posicionar e falar assim: aprendi que eu tenho que estar aqui nesse marketing, tenho que estar aqui, acordar nesse horário, eu tenho que. Disciplina. Eu tenho que ter um marketing assim, que são as leads para mim, que é diferente do investimento numa empresa grande. Então, assim, foi um divisor de águas. E agora Disciplina, né? Disciplina. Gente. E outra coisa, quando a gente decide, que você falou com a Dani, quando a gente decide ir para uma outra área, a gente tem que analisar, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar o cliente, observar o cliente, qual é o nosso cliente específico. A gente precisa fazer cursos, isso é uma coisa fundamental, não tem jeito, sabe? Fazer uma estrutura de imagem pessoal, porque essa imagem pessoal para uma apresentação para o cliente, sabe? Ficar de olho na fala. E esse conhecimento, autoconhecimento, isso é muito importante. Escutar e acolher essa voz, tem uma vozinha. É verdade. Para pra escutar, então. E fala com ela, porque quem é dono dela inteiramente é a gente mesmo. E não deixar de procurar ajuda, sabe? O que a gente está aqui no Clube Delas? Porque aqui a gente procura ajuda, a gente tem esse acolhimento. Eu não tenho uma consultora de marketing, eu procuro a Adri, para que a gente possa se fortalecer como profissional, como empreendedora e ter uma base sólida para conquistar clientes. Eu acho que melhora a nossa autoestima também no grupo, Sim, né? muito. Se a gente começa a se soltar, a gente acredita mais no nosso potencial, sabemos que todas, né, a gente percorreu o caminho igual todas praticamente aqui, que mudaram de carreira, mudaram de negócio, passaram de um negócio Sofreu, que todo. tem dúvida, Empreender não é fácil. Não é. E lá a gente tem um apoio, a gente se apoia. Uma rede de apoio, né? E uma coisa que é muito interessante, ali no Clube Delas, a gente acha coisa que a gente nem sabia que a gente precisava, né? É verdade. Coisa que a gente às vezes nem conhecia. Não é? Gente, cada história extraordinária que a gente vê, né? A confiança da gente, a gente constrói de dentro Pra fora. E a confiança das empresas também. Exatamente. A gente se olha, se organiza e a estrutura para poder se posicionar. E é disso que a gente falou aqui hoje. Passou rápido, né? Vamos falar em uma palavra o que ficou desse bate-papo nosso pra gente, assim, pra gente falar pra alguém que às vezes tá ali do outro lado, que tá com dúvida se vai ou não por um caminho novo, ou que tá difícil, mas não sabe o que fazer. Que palavra que você falaria pra essa pessoa que tá vendo a gente hoje? Eu acho que sororidade. Acho que resume o Clube Delas, resume a nossa conexão, né? Então, se você tá aí sozinha, pensando para que caminho seguir, vem pro Clube Delas, que você vai ser acolhida. Eu acho que diante de tudo, a gente tem uma força muito interior, muito própria da mulher, que é ressignificar as coisas. Tem momentos, fases, a gente sabe disso, a gente convive desde a adolescência com essas fases, quando chega os momentos de mudança no corpo e de tudo. E tudo é desafiador. Você tá no mercado de trabalho, sozinho, numa sala, que eu falo, vai lá, passa o dia lá comigo. O negócio dela é diferente do meu, mas tem um encontro ali. E a gente vai trocar. Vai trocar e aí vai descobrir como a Dani falou. E no Clube Delas a gente teve esse momento tem esse momento de conexão, isso é importante. E a mulher sabe ressignificar isso como ninguém. Me ajuda, acolhimento, porque a partir do momento que a gente acolhe, ajuda uma pessoa, a gente deixa as portas, e a gente tem que estar com as portas abertas também para poder pedir ajuda, não é só ajudar. E no Clube Delas a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa rede de acolhimento, a gente tem ajuda quando a gente precisa. É a reciprocidade, né, Luana? É a sua palavra. Isso. É ajudar e ser ajudada. É Isso. reciprocidade. Reciprocidade. A palavra perfeita para o clube é reciprocidade também, né? Eu acho que traz para a gente tem muita clareza do que a gente quer, gente. Visão. Visão para mim é a coisa mais importante. O que agora abrir onde você está, onde você quer chegar, é tipo assim, eu estou aqui, o que eu quero fazer? Eu tenho que ter visão do meu negócio. A gente tem que estar sempre preparada. Eu acho que assim,
A nossa imagem, tudo conta, né? O jeito como você se posiciona é importantíssimo. É importante o seu posicionamento, tanto nas redes sociais como em outro lugar qualquer. Então, eu acho que é isso. E uma coisa que é muito importante, nós estamos todos aqui. Agora, o nosso foco, além disso aqui, é no cliente, gente. A gente tem que prestar muita atenção que nosso cliente é o que troca aqui. É o que fala assim, olha, a Kel me indicou, gostou do meu trabalho, gostei do trabalho dela, e assim a gente vai. Eu falaria união. Eu acho que o que a gente junta tudo, né? O acolhimento, a reciprocidade, mas a união que o Clube Delas, né, oferece para a gente, eu acho ela assim, fundamental e é o que impulsiona a gente, né? Porque a gente pode contar uma com a outra. Eu sinto que eu posso contar com todas, né? Esse é o sentimento que eu tenho lá. Então, essa união, para mim, é muito forte dentro do clube. Eu vou trazer uma palavra um pouco diferente. Desafio. Quando a gente dá o sim para o Clube Delas, quando a gente entra ali, também é um desafio que a gente está se propondo. Porque todas nós que estamos ali, estamos porque a gente se desafiou a fazer algo diferente. Não adianta só se inscrever, né, gente? Não. Desafio, acho que você falou uma palavra assim, muito importante. E isso serve assim, como base mesmo da estrutura do Clube Delas, porque quem entra, às vezes, não aproveita a oportunidade de estar ali porque não se desafia. Porque, às vezes, né? Tem que fazer esse movimento. Tem que fazer esse movimento. É um Medo, desafio às vezes, diário, né, de mudar. Eu pensei agora na borboleta. Por que borboleta? Primeiro pelo efeito borboleta, que quando a gente se mexe, quando uma borboleta se mexe, ela impacta no mundo inteiro, né? Assim, esse efeito da reciprocidade, da conexão. E segundo, que a borboleta não nasce borboleta. E ela, para cada momento da fase da vida dela, ela precisa se reinventar. Ela é larva, ela é casulo, aí ela ganha asa e depois ela vai se adaptando. E nós, mulheres empreendedoras, somos borboletas. Que gostamos de violetas. Eu amo borboleta. Eu amo borboleta. Então, acho que pra mim a palavra é assim, seja borboleta. Né, assim, uma dica. Seja borboleta. Seja uma pipoca. Isso, Borboleta, o significado idêntico com borboleta, transformação. Aqui é um clube da transformação. Se você não vier se transformar porque você quer, a vida vai te transformar de todo jeito. Né? Então pega as rédeas da sua vida e vem. E se você que está aí nos assistindo gostou do nosso podcast, não se esqueça, lembre-se, compartilha, dá o joinha, ativa o sininho, tem mais coisas, gente? Comenta e divulgue para outras pessoas, para outras mulheres, para que elas também possam ter oportunidade de ver isso tudo e, quem sabe, se juntar a nós. Vem pro Clube Delas!